Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a progredir através deste livro de Romanos. O livro de Romanos que realmente tem a tema justificação pela fé. Então, Paulo, ele está a tentar, é necessário lembrar-se que naquela altura, Paulo estava um líder para fazer uma transição da religião judaica até a igreja. Através do livro de Atos está a ver Pedro, mas também o apóstolo aos judeus, Pedro. Ele estava a pregar Cristo, mas também eles entraram no templo, louvaram no sábado, outras coisas. Paulo recebeu Cristo e Deus fez uma coisa na vida de Paulo, mais revelações para mostrar a vinda, ou por ser partilhando este evangelho com os gentios. Mas Pedro também com Cornélio no início, mas realmente ele ficou ministrando aos judeus, mas não Paulo. Ele foi aos gentios. Então Paulo está a usar a sabedoria dele com o entendimento desta revelação de Deus para mostrar a maneira de ser salvo, para mostrar esta justificação pela fé. Então já entramos várias coisas, mas no fim, Paulo agora está a tentar, no fim de capítulo 3, Paulo estava a mostrar que todos os homens são culpados, mas também é necessário ser justificado só pela fé, sem obras. Então vamos abrir as nossas Bíblias a Romanos capítulo 4 para continuar com esta ideia de Paulo. Justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas Romanos capítulo 4, versículo 1, vou ler versículo 1 a 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, mas vamos entrar em um estudo muito interessante hoje. Primeiramente, Paulo começou por dizer que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai. Mas ele é pai de fé. Mas Paulo quer entrar o que ele achou segundo a carne. Mas vamos verificar o fato que Abraão é o nosso pai, porque ele é pai dos judeus também, pai físico dos judeus, mas pai espiritual, de uma maneira da igreja. Vamos ler Gálatas capítulo 3, por exemplo. Gálatas capítulo 3 e versículo 7. A Bíblia diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Está a ver, não? Uma pessoa que acredita em Deus da mesma maneira de Abraão, ele é filho de Abraão, filho da fé. Então, um cristão acredita em Deus, ele acredita em Cristo. Então, mas Abraão não tinha a oportunidade de ter justificado como nós no Velho Testamento. Por quê? Porque Cristo ainda não morreu na cruz. Sabemos
sabemos isto olhando atrás, mas vamos entrar neste estudo um pouco. Hein? Vamos ler Romanos capítulo 1. Quero mostrar-te que Paulo estava a escrever aos gentios e judeus para verificar que o gentio pode ter Abraão como pai. Já lemos Gálatas, realmente aquele versículo é suficiente, mas vamos considerar que Paulo escreveu aos gentios também os judeus. Romanos capítulo 1, já lemos estas coisas, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Já falamos sobre isto. Hein? Vamos continuar. Romanos capítulo 2, versículo 20. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Judeu, grego, ou pode ser gentio. Mas também, capítulo 3, versículo 30, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão aos judeus e por meio da fé a incircuncisão, gentios. Está a ver, Paulo estava a falar com ambos grupos. Então, por chamar Abraão, nosso pai, isso tem significado que ele é pai às pessoas da fé, ok? Mas também ele é pai dos judeus, somente física, mas isso é outra coisa também. Então, vamos continuar. Vamos ver também que Tiago usou esta expressão, não exatamente o mesmo, mas vamos considerar Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 21. A Bíblia diz, porventura o nosso pai Abraão, ele usou quase a mesma expressão. Mas vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, ele estava a escrever aos judeus, mas por ser judeus com fé naquela altura, por ser aplicação futuro também, mas isso é outro estudo, porque os judeus Deus vai lidar-se novamente com os judeus. Penso que Tiago escreveu, esta dispersão aconteceu Atos capítulo 8. Então, mas Tiago o apóstolo morreu em Atos capítulo 12, mas também há outro Tiago, meu irmão de Cristo, que viveu e foi chefe, pastor, por ser, daquela igreja em Jerusalém, não chefe, Jerusalém. Mas Atos capítulo 15 mostra isto. Muitos querem dizer que Tiago, meu irmão de Cristo, escreveu este livro de Tiago, mas penso que foi Tiago o apóstolo. E eu quero dizer isto porque Paulo recebeu Cristo, Atos capítulo 9. Ele começou também a partilhar a doutrina dele, depois de receber a doutrina de Deus pela revelação. Ele não foi ensinado dos outros apóstolos. Então, mas é claro que Tiago, mas é pouco evidente que Tiago escreveu este livro sem entendimento bom dos livros também da doutrina de Paulo. Então, por causa disso, eu penso que foi
o apóstolo Tiago, por ser antes da morte dele, em Atos capítulo 12, sem entendimento da doutrina de Paulo. Ele escreveu aos 12 dispersos, mas aconteceu em Atos capítulo 8 também. Naquela mesma altura, antes de Atos capítulo 12. Penso que é verdade. Mas Pedro por escrever, mas ele escreveu falando com judeu e gentio. Mas em Cristo somos um, está a entender isto. Mas Joel também, mais tarde, ele entendeu mais a doutrina de Paulo. Mas penso que é isto. Mas é um pouco interessante. Vamos entrar nisto, mas Romanos capítulo 4 diz o nosso Pai, disse segundo a carne, ou diz segundo a carne. Não o nosso pai físico, mas Paulo está a perguntar o que achou o pai da fé que viveu em carne. Então, vamos considerar Abraão, pai da fé, deste contexto, pai da fé. Então, mas vamos voltar a Romanos capítulo 4. Vou ler versículo 1 novamente. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Já falamos muito sobre estes santos do Velho Testamento. Então, Paulo está a dizer que, mas se Abraão foi justificado pelas obras, já lemos que para ser justificado foi necessário para guardar a lei, mas Romanos capítulo 2, versículo 13, mas também por ensinar isto, ele diz que no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, Deus, ele tinha perspectiva um pouco diferente do que agora. Ele aceitou pessoas que não viveram perfeitamente, mas elas não podiam ser justificadas perante Deus como cristão. Por quê? Porque para ser justificado perante Deus como cristão, é necessário ser perfeito. Isso é o que Cristo fez por nós, para abrir o caminho ao céu para nós. Isso é rezar também que os santos, as almas do Velho Testamento, as almas depois da morte dos crentes, elas não entendem o Evangelho, elas não acreditaram o plano da salvação que nós temos, mas elas acreditaram a palavra de Deus, elas manifestaram fé por obedecer esta palavra, obras delas confirmando a fé delas, mas aquele santo do Velho Testamento a alma dele não foi ao céu depois de morrer, porque o preço do pecado ainda não foi pago. É muito importante. Elas foram ao lugar mais paraíso, lá na céu da terra, até a vinda de Cristo, a morte dele na cruz. Então ele levou. Já falamos sobre estas coisas, mas estou a repetir isto para dar-te clareza sobre este assunto. É um pouco complicado. Vamos entrar. Já lemos um pouco no livro de Tiago. Martinho Lutero, do tempo da Reformação, ele pregou sobre a justificação pela fé, contrário da doutrina da Igreja Católica. Então, elas perseguiram Martinho Lutero muito por usar este livro de Tiago, que vai dizer que é necessário ser justificado pelas obras. Vamos ler isto, mas Martin Lutero, ele ficou frustrado, ele disse que eu quero desculpa, dá-me um minuto lá. Não sei, vou dizer isto exatamente, então vou tentar. Por ser ascender, ele queria ascender
o fogo dele, ele disse como o livro de Tiago. Mas realmente ele acreditou em Tiago também, mas simplesmente ele não causou muitos problemas no livro de Martim Lutero, mas vamos explicar isto um pouco hoje. Hein? Mas se Abraão foi justificado pelas obras, ele pode gloriar, mas não perante Deus, a Bíblia está a dizer. Então vamos considerar Tiago, o livro de Tiago, capítulo 2. Hein? É necessário entender estas coisas. Tiago, capítulo 2, vou ler o versículo 21 novamente. Mas vou começar porque Tiago está a dar-nos um bom pensamento no versículo 20. Hein? Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Uma pessoa que reivindicar ter fé sem obras, mas novamente vou dizer, eu não posso olhar no coração, Deus é obra dele, mas normalmente, ou pode ser, deve ver obras na vida de uma pessoa que tem fé, mas também vai achar vezes em que o pecador ou uma pessoa salva pode pecar. Então, mas vai acontecer, ou pode acontecer, pelo menos. Não é necessário acontecer, mas é possível. Mas Tiago estava a mostrar-nos que fé sem obras é vazia. Pode ser vazia melhor, mas 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Então, Tiago está a dizer que ele foi justificado. Mas Paulo, ele está a dizer o contrário. Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Está a ver, não? Tiago está a dizer que ele foi justificado pelas obras. Paulo está a negar isto. Mas Paulo disse perante Deus. Isso é uma dica. Pelo menos do respeito desta justificação, da salvação, para ter a vida eterna com Cristo. Mas no fim, o santo do Velho Testamento precisava de ter este sangue também. Para ser perfeito, sem nenhum pecado, hein? Com isto. Ok, mas vamos examinar. Estas justificações não são o mesmo, então o que é verdade? Vamos voltar a Tiago capítulo 2. Hein? Eu quero ler um pouco mais neste livro. Tiago capítulo 2. Vou dizer isto. E eu penso que isto é verdade. Outro quer dizer, mas Tiago está a falar sobre justificação perante o homem. E isso é muito possível. Vou mostrar isto. Vamos ler Tiago capítulo 2, versículo 18, por exemplo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, Tiago está a dizer, a manifestação da fé é obras. Está a ver, não? Mas fé não é obras. Simplesmente uma pessoa que acredita em Cristo, ele vai manifestar isto na vida dele. Mas também, no Velho Testamento, eles manifestaram fé na palavra por obedecer a Deus, fazendo as coisas que Deus ordenou-lhes. É como isto. Então, vamos ler 22. Tiago capítulo 2, versículo 22. A Bíblia diz, bem vês
que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, bem vês, novamente, esta ideia de ter a oportunidade de ver a fé, ok? Não só isto, vamos ler versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está a ver, não? Mas isso é uma maneira, e penso que é verdade, porque a justificação com que Paulo está a referir em Romanos capítulo 4 é esta justificação para ser declarado perfeito perante Deus. É isto, ok. Então, vamos considerar também, já falamos sobre isso. A fé em Tiago é perante o homem. Não só isto, mas vamos fazer uma comparação da salvação de Abraão e a salvação de um cristão. Então eu quero continuar por examinar esta diferença. A salvação de Abraão, a salvação do crente. Vamos ler Romanos capítulo 3. Já? Romanos capítulo 3, quero ler versículo 21 e 22. A Bíblia diz: mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Está a falar sobre nossa salvação, ok? Não há diferença entre gentil ou judeu. Então, mas vou ler. Com salvação, o crente nesta era recebe a justiça de Deus no mesmo momento de acreditar em Cristo. No mesmo momento. Por receber Cristo, é como um pacote. Justiça de Deus é incluído com este dom de salvação. É necessário, porque eu sou salvo. Está a ver, não? Por resultado, Deus declara-me justo, completamente. Do respeito da salvação é como isto, não? Que é justificação. Uma declaração. Eu sou justo. Então, a justiça de Deus é imputada para crente e ele é justificado no mesmo momento de ter fé em Cristo. Está a ver, não? Por ter fé em Cristo, eu recebo esta justiça de Deus e fui declarado justo, justificado por ser, não? Ok. Mas justiça foi imputada. Mas eu não achei a Bíblia dizendo justiça de Deus. É importante, não? Justiça foi imputada a Abraão por acreditar em Deus. Isso é Romanos capítulo 4, versículo 3. Vamos ler. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, ele recebeu justiça por acreditar. Mas vou continuar por ler. Ele foi justificado muitos anos depois de oferecer o filho de Isaac. Lemos sobre isto em Tiago, capítulo 2. Vou ler mais uma vez, simplesmente para dar-te bom entendimento. Versículo 21, capítulo 2. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Está a ver, não? Mas esta oferta de Isaac aconteceu em Gênesis capítulo 22. Abraão, a Bíblia diz, mas Paulo diz, Romanos capítulo 4, versículo 3, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas quando Abraão creu em Deus,
Paulo disse o que diz a Escritura. Isto aconteceu em Gênesis capítulo 15. Então, Abraão acreditou a palavra de Deus, Gênesis capítulo 15, mas Tiago está a dizer que ele foi justificado, Gênesis capítulo 22. Não no mesmo momento, está a ver? Para mim, acreditar na palavra e ser justificado aconteceu no mesmo momento. Mas Abraão foi separado de muitos anos, segundo a Escritura. Mas aquela justificação era perante homens. Mas já estudamos sobre estes santos do Velho Testamento. Por obedecer, mas no dia de Abraão, a lei mosaica ainda não foi dada. Eles foram gentios. Abraão, ele era o primeiro judeu, mas só por causa da aliança dada de Deus. Vamos entrar nisto um pouco mais. Paciência. Mas eles não tinham a lei judaica. Então, por obedecer a lei escrita no coração deles, por obedecer a consciência deles, eles podiam ser aceitáveis de Deus, ou podiam ser aceitos de Deus, mas não do respeito da salvação, de ser perfeito. Está a ver, não? Mas penso que vamos entrar mais para verificar estas coisas. Penso que é verdade também, mas vou continuar por ler a minha nota. Sendo santo do Velho Testamento, obedeceu a consciência dele que Deus aceitou, mas não podia ter a justificação como a justiça perfeita de Deus, da maneira de um crente, até que Cristo morreu na cruz. Mas entendemos isto também. Cristo foi lá. Já falamos várias vezes sobre aquele acontecimento. Então, mas outros querem usar Gálatas para dizer que Abraão foi salvo da mesma maneira de um crente. Então vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 3 e versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditos em ti. Ok, mas eles querem dizer, mas isso é o mesmo Evangelho de Cristo. Mas também eles vão usar João capítulo 8. Dá-me um minuto, vamos achar isto. João capítulo 8. Sim, versículo 56. Vamos ler. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Abraão viu o dia de Cristo, está a falar sobre a crucificação dele. Mas, por isso, mais do que isso, eu não sei exatamente o que Deus revelou a Abraão, mas pelo menos Abraão viu o fato que Deus Pai deu o filho dele novamente, Isaac. Abraão era pronto para matar Isaac. É necessário ler esta história se não tem entendimento disto. Mas Abraão, por obedecer a palavra, estava pronto para matar Isaac, o filho dele. Como Jesus também matou o filho dele, Jesus. Então, mas Abraão, ele obedeceu isto, e alguns querem dizer, por causa disto, que Abraão entendeu o Evangelho antes da vinda de Cristo. Penso que ele não entendeu perfeitamente, mas ele sabia que Deus vai dar misericórdia. Mas, vou dizer outra coisa, mas que Abraão tinha entendimento disto. Mas ainda Cristo ainda não morreu na cruz. Não foi possível ser salvo da mesma maneira de nós. Sim, a fé dele foi o mesmo, mas Abraão não tinha novo nascimento. Ele não entrou o corpo espiritual de Cristo, a igreja, porque Cristo ainda não morreu.
Ele foi à ceia da terra, ao paraíso, antes da morte dele. Mas a alma dele foi levada ao céu com Cristo. Já falamos, já? Mas não foi possível Abraão ser salvo da mesma maneira de nós. Então, mas é possível, mas este Gálatas fala sobre boas novas, por ser ligado com a morte, ou mais a morte em figura de Isaac. Por ser que Deus disse que vai ser pai dos muitos nações. Porque Gálatas está a citar aquele versículo em Gênesis, penso que é 17, capítulo 17. Vou ler Gálatas capítulo 3, versículo 8 novamente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por isso Abraão só tinha este entendimento. Mas não é o mesmo de nós. O meu entendimento é que Cristo morreu na cruz, no meu lugar, para dar-me justiça perfeita. E por receber Cristo, também recebo a justiça de Deus, a justiça perfeita, no mesmo momento, porque Cristo já morreu. Então, foi um pouco diferente lá no Velho Testamento. Eles foram guardados sem ser perfeitos. Foi diferente. Não? É óbvio, não? É isto. Ok, então, mas vou continuar por ler. Outros querem usar Gálatas capítulo 3, versículo 8, para dizer que Abraão foi salvo da mesma maneira do crente. Mas Gálatas 3, versículo 8, cita Gênesis 18, desculpa, eu disse Gênesis 17. Que aconteceu depois de Abraão receber a justiça imputada, que aconteceu em Gênesis capítulo 15, ok? É diferente. Ele acreditou Deus em Gênesis capítulo 15. Mas, ok? Então, Abraão não teve um novo nascimento, porque Cristo ainda não morreu e o preço do pecado dele ainda não foi pago. Foi necessário isto aconteceu. Então, vou resumir por dizer isto, estes primeiros três versículos. Fé no Velho Testamento não tinha o Evangelho como base, mas homens demonstraram fé por acreditar a coisa específica falada de Deus. Está a entender? Ok, então vamos continuar Romanos capítulo 4. Vou ler versículo 4 e 5. A Bíblia diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declarou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo, mas ele vai entrar esta outra parte. Mas, primeiramente, vamos achar esta palavra graça. Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o lugar de Deus segundo a graça, mas segundo a dívida. Está a dizer que se é necessário trabalhar ou obrar para ganhar, então eu sou devedor para trabalhar, para obrar. Mas isso não é graça. Graça é mas eu escrevi, receber uma coisa que não é merecido. Receber uma coisa não merecido. Está a ver, não? Eu não mereci a vida inteira, mas Deus deu a mim, porque pela graça. Misericórdia é não receber uma coisa merecida. Mas graça é receber uma coisa não merecida. Está a ver? Sou salvo pela graça. Mas também versículo 4 novamente.
aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão. Então eu disse que a pessoa que tentasse obter a vida eterna pelas obras, receberia como galardão, mas não é possível. Se fosse possível me receber isto, então Jesus não seria necessário Jesus morrer, mas ele morreu. Ok. Então, vamos continuar. Simplesmente quero dizer que serviço não é salvação. Serviço não é salvação. Não vai marcar pontas com Deus para ter a vida eterna por fazer bem. Não vai. Então, vamos continuar. Versículo 6, Romanos capítulo 4. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Dizendo bem-aventurados, está a citar Salmos, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, imputação, eu já disse, é como transferência. Deus está a receber o meu pecado, está a dar-me a justiça dele. Mas no caso desta palavra aqui, Paulo está a citar Davi em Salmo capítulo 32. Mas bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertas. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mas, então, Deus não vai imputar o pecado a mim, hein? Está a falar sobre atribuir pecado à pessoa. Mas vou mostrar-te uma coisa. Vou mostrar-te salvação da maneira mais simples, hein? Então, vou mostrar 2 livros aqui, hein? Vamos criar livro aqui. Desculpa. Não sou artista, mas vamos ler. Então, temos um livro aqui, mas vamos escrever outro livro ao lado da primeiro aqui, Ok. Há 2 livros. Então, vamos dar nome ao primeiro livro. Vamos achar isto, Marcos. As detalhes da sua vida. Mas vou dizer isto. Eu não quero te abrir e ler este livro. Vai entender o meu mau coração muito bem por ler este livro. Ok? Mas Deus sabe os detalhes deste livro. Ele sabe bem isto. Vamos chamar este outro livro Jesus, a vida perfeita dele, não? Ok. Então, o que acontece com salvação? Com esta imputação? Este nome de Jesus é tirado e podemos escrever Marcos. Também este nome Marcos é tirado e podemos escrever Jesus, já? Então, mas eu esqueci uma coisa. Então, por isso agora, os títulos são escritos Jesus, os detalhes
da sua vida pecaminosa é a vida de Marcos, mas agora pertence a Jesus. Então, Marcos, outro livro, Marcos, a vida perfeita dele. Eu tenho a perfeição de Cristo por acreditar nele. É como isto. Isso é salvação. Isto é a justiça requerida perante Deus, a justiça perfeita. Está a ver, não? É necessário ter justiça perfeita. Então, mas vamos ler versículo 6 novamente. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sem as obras. Então, a única maneira em que o pecador pode receber a justiça de Deus é pela fé. Sem as obras. Sem as obras. Então, mas já falamos por este não imputar pecado, mas sim, o fim de versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, mas vou dizer isso. Para entender esta salvação bem, é necessário entender esta ideia de duas naturezas. O novo nascimento é um nascimento espiritual, ok? Mas Marco, ele já morreu espiritualmente, mas Marco está a viver fisicamente. Então, vai visitar várias igrejas, também outras seitas. Elas não têm bom entendimento desta ideia de duas naturezas. Duas naturezas. Mas a Bíblia fala sobre isto. Como vai explicar isso? A minha nova natureza é Cristo em mim. Por receber Cristo. Mas a Bíblia diz, Pedro diz, a semente é a palavra de Deus. Sendo novo nascidos pelo semente, palavra de Deus, a palavra de Deus. A nossa semente para dar-nos este novo nascimento. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas vamos considerar Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Desculpa, Colossenses, capítulo 3, vou ler versículo 9 e 10. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esta imagem é Cristo em mim. Devo tentar alcançar aquela imagem, aquela perfeição de Cristo na minha vida por morrer por matar Marco, desculpa, e dar lugar a Cristo para viver através de mim. É isto. É duas naturezas. Mas vamos ler Efésios também. Efésios também, capítulo 4, versículo 22. A Bíblia diz: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e nos renoveis no espírito da nossa mente. Mas a ACF, ano 2007, diz: reviste-vos do novo homem que segundo a Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Todos os dias eu devo acordar-me por orar: Deus, ajuda-me hoje, eu vou deixar Marco, dá-me estas roupas de Jesus Cristo, o novo homem. Eu quero andar como
homem novo. É como isto. Mas há duas naturezas. Mas este novo homem, ele é perfeito. Ele não peca. O que peca é Marco, por obedecer o mundo, ou seguir o mundo, o diabo, ou a minha carne. Minha carne quer enganar-me. Sim. Ok. Então, vamos voltar ao Romanos capítulo 4. Hein? Romanos 4. O meu pecado não é imputado a mim. Por receber Cristo, eu tenho a vida. O meu livro mudou. Está a ver, não? Eu tenho perfeição perante Deus. Romanos capítulo 4, vou ler o versículo 9 e 10. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente os judeus, ou também sobre a incircuncisão, os gentios. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ok? Não na circuncisão. Esta aliança feita de Deus com Abraão, mas na incircuncisão. 11, desculpa, vou parar lá, mas bem-aventurança, a Bíblia diz em versículo 9, é a justiça de Deus imputada para mim. Abraão recebeu justiça por acreditar em Gênesis capítulo 15, mas foi circuncidado em Gênesis capítulo 17. Então ele acreditou na palavra de Deus antes de ser circuncidado. Então, Paulo está a dizer que quando esta justiça foi imputada a Abraão, em circuncisão ou incircuncisão? Em Gênesis capítulo 17, circuncisão, ou Gênesis capítulo 15, incircuncisão? Mas foi Gênesis capítulo 15, ele acreditou em Deus. A palavra dele, naquele capítulo, está a ver, antes desta circuncisão. Paulo está a mostrar que a coisa importante com Deus é a nossa justiça perante dele. Mas a minha justiça agora é a justiça de Cristo, porque ele é ser Cristo. Está a ver, não? Mas também a Bíblia diz que ele recebeu, desculpa, versículo 11, desculpa, primeira parte, ele recebeu o sinal da circuncisão. Então vou dizer isso, recebeu o sinal da circuncisão. Isso é o sinal para mostrar que ele era primeiro judeu. Outros filhos de Abraão também, Isaú, filho de Isaac. Lembra-te, Abraão, filho Ismael, mas também outros 5 filhos de uma outra mulher, Ketura. Então, Abraão tinha 7 filhos, mas só um era filho de promessa. E os judeus só vieram através de Isaac, filho de promessa. Então, houve outros circuncidados, mas esta circuncisão não era nada sem receber a promessa. Está a ver, não? Então, vou ler. Não? Outros filhos de Abraão, também Esaú, irmão de Isaac, recebeu circuncisão. Mas a aliança de Deus fez com Abraão passou através de Isaac. Também Jacó e os 12 filhos dele. O novo nome dado foi Abraão. Lembra-te, nos dias atrás foi chamado Abraão, pai alta, mas no fim Abraão, que significa pai de muitos países. Deus mudou o nome dele por fazer esta aliança com ele. Há um aspecto físico destas promessas dadas a Abraão, mas também espiritual. Também
versículo 11, e ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Quando na incircuncisão, antes de receber esta promessa, esta aliança de Deus, Gênesis capítulo 17. Então, sendo conhecido antes de receber este sinal como Abraão, mas também como um hebreu, povo, mas este veio do pai dele, mas não pai dele, mas pai do pai dele, pode ser como isto. Mas mostra-nos que Abraão teve fé e recebeu justiça como os gentios antes desta circuncisão. Paulo está a mostrar que esta justiça de Deus é disponível aos todos. Ele está também a continuar com o caso dele. Mas esta vida eterna é com Cristo. Hein? Como a minha salvação, eu recebi Cristo. Salvação, também redenção, mas também imputação da justiça de Deus, mas justificação, eu sou declarado justo do momento de receber Cristo, mas esta propiciação, também adoção, entro na família de Deus. Todas estas coisas acontecem do mesmo momento de salvação. Não, Abraão. A justificação dele em Tiago capítulo 2, aquela justificação foi perante homens, depois de acreditar a palavra de Deus. Então, mas Abraão, no fim, quando Cristo morreu na cruz, sim, a culpa dele, o pecado dele foi pago. Também, a alma dele está lá com Cristo agora, no paraíso no céu. Cristo levou o paraíso lá no céu, depois da morte dele. Mas, para mim, é diferente do que Abraão. Eu preciso de receber Cristo e todas as bem-aventuradas que são incluídas por receber Cristo. Desta maneira, estou a descansar em Cristo, sabendo que tenho a vida eterna. É isto. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Já tem o Filho de Deus? É possível ter o Filho de Deus só por confiar nele, por receber Cristo pela fé. Ok. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima vez. Muito obrigado.